Antes de tudo, fé. Depois de tudo, Gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã. Estamos aqui no episódio 51 do Leia a Bíblia Cast, visitando a casa do nosso irmão Fernando Pinheiro. Olha aí, estamos na casa de Fernando Pinheiro. Leia a Bíblia Cast em casa, né? Já foi lá em casa, já foi na casa de João e agora na casa de Fernando para a gente gravar presencialmente essa edição do programa. Muito bem-vindo, João. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina para todos sempre, estejam com todos vocês e os seus. É bom lembrar, amém, Daniel, que nós estamos na cidade de Olinda. Estivemos na cidade do Paulista, na minha residência, na residência de Daniel, na cidade do Recife. Então já são três cidades, né, do estado de Pernambuco. Então é tudo para honra e glória de Deus. Amém. Amém. E a próxima pode ser a sua, hein? Já estamos, né, com a agenda aberta, pessoal. Olha aí, já visitamos a casa de Roberto também, né? E o próximo episódio a gente quer gravar na sua casa, tá certo? Tomar aí um cafezão. Eu levo o bolo, né, João? Exatamente. A gente leva um bolo, hoje tá certo? Hoje tem bolo, Daniel? Hoje tem bolo. Eu trouxe o bolo aqui pra casa de Fernando, um bolinho de banana. Olha aí. Eita, com cacau. Maravilha, hein? Deu Maravilha. água na boca. Olha aí, vamos até tomar um golinho aqui, tá certo? Mas, Fernando, você que é o anfitrião, muito bem-vindo, Fernando. Graça e paz. Eu aqui digo, muito bem-vindos, né? Você, João, vocês que estão aí nos assistindo. É sempre uma alegria a gente poder compartilhar, seja onde for. A gente vai sempre falar com essa alegria, porque o que a gente fala aqui merece, né? Merece esse demais. entusiasmo, essa alegria. Tenho certeza vai ser de muita edificação a todos nós e para vocês que estão aí também assistindo. Amém, amém, Fernando. É verdade, pessoal. Aonde a gente for, o que é que a gente vai levar? O que é que a gente leva? Além do bolo, né, João? A gente leva aqui, ó. A palavra. A palavra de Deus. A palavra de Jesus Cristo, né? A gente vai levar, a gente vai se edificar, a gente vai ler, a gente vai gravar, mas a gente vai ter esse momento de edificação somente com a Bíblia, né? Somente a palavra de Deus. Que bênção ter você aqui com a gente no Leia a Bíblia Cast. Estou aqui com o João e com o Fernando, pessoal, porque a gente vai comentar Lucas, a leitura da semana, né, pessoal? Uma bênção também a leitura dessa semana, né? A gente finalizou com Lucas 17, né? Mas a gente também leu Lucas 16, Lucas 15, Lucas 14 e Lucas 13. E eu já quero começar aqui com João 3,16, ele trazer pra gente então qual é o destaque dele, né? Qual foi a mensagem que ele viu lá em Lucas capítulo 13, João? Lucas capítulo 13 tem 6 pontos de ensinos profundos de Jesus. Então, ele fala sobre arrependimento, sobre paciência e oportunidade, o reino de Deus, a porta estreita, a rejeição e suas consequências. Então, há muitos ensinos, Daniel, Fernando, há muitos ensinos. Eu fiquei com o versículo 12, porque Jesus diz lá em Lucas 13:12, ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre de sua enfermidade. E ela já estava há bastante tempo com essa enfermidade. Então, há quanto tempo faz que você está com a enfermidade do pecado? Seria hoje o dia da cura? O nosso dia chegou quando houve o arrependimento dos pecados e o batismo para a remissão dos pecados. Esse 12 foi o que eu destaco, mas tem outras. Com certeza tem outras. Muita coisa, outros né, ensinos. Muita coisa, muitos ensinos, né? Num capítulo só. Lembrando que aqui é um resumão, tá certo, pessoal? A gente traz aqui sempre uma mensagem especial, uma mensagem de destaque. E essa foi a mensagem de João 3,16. Essa mulher, né, João, que passou tanto tempo, né? E às vezes tem gente nos ouvindo, né? Tem gente assistindo Leia a Bíblia Cast também, passando muito tempo sem Jesus, né? Muito tempo com alguma coisa ali prendendo, com um pecado te amarrando, com algum problema que está te perseguindo. E o que é que a gente precisa é ir atrás de Jesus, né? Como foi essa mulher e conseguiu, lembrando que a fé dela, né, também foi que salvou essa mulher. Valeu, João. Esse foi o destaque de João, capítulo 13 de Lucas, e tem também o destaque de Fernando. E aí, Fernando, qual foi a passagem aí que te chamou a atenção? A passagem que me chama a atenção, Daniel, João, vocês que estão aí nos assistindo, foi no verso 22 ao 30, né? Eu vou ler o 22 e 23, quando Jesus passava por cidades e aldeias, diz aqui a palavra, ensinando e caminhando para Jerusalém. Diz que alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos?
Isso porque Jesus falava sobre a porta estreita. E aí, veja o que Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Eu fico imaginando, Daniel, João, ele fala a porta estreita. Se é estreita, se nós estivermos muito abarrotados de coisas, Não vai passar, né? Passar. Não vai passar. Que as coisas que a gente pode estar abarrotado é o quê? O pecado, né? Pecado. Pecado. Então, precisamos nos esforçar. Eu digo isso, a gente está aqui comentando, e não é uma, podemos dizer, não queremos de forma nenhuma acusar ninguém, mas é uma reflexão para mim, para cada um de nós. Nós precisamos nos esforçar. Né? É mais fácil passar pela larga ou pela estreita? Né? Pela larga é muito mais fácil. Muito mais fácil. Né? Né? Então, Jesus diz aqui, ó, esforcem-se. Devemos nos esforçar. Devemos fazer sacrifícios. Muitas vezes a gente não quer fazer sacrifício, né, Daniel? É verdade. João? Então precisamos fazer o sacrifício. É só um ponto, não é para a gente aprender muita coisa, só para a gente ficar pensando nisso. Refletir. Nisso. É verdade, é verdade. E isso faz uma conexão com o capítulo 17, né, que a gente leu na sexta-feira, né? O capítulo 17, ele vai falar lá de perder a vida, né, de ganhar a vida, mas eu vou deixar para depois, fiquei me lembrando aqui, mas está tudo conectado, né? Tá tudo conectado. É rico, né, Daniel? Não é? Como você encontra conexão e respostas dentro da própria palavra, né? É verdade, é verdade. E eu gostei desse ponto que o Fernando falou, realmente, né, pessoal? Se a gente está com muita bagagem, como é que a gente vai entrar nos céus, no reino dos céus com Jesus, com tanta coisa? Não vai passar. A porta é estreita nesse sentido, né? Imagina quais são as bagagens, hein, João, que o mundo coloca em nossas mãos, coloca em nossas fardos costas. Né? É verdade. Valeu, João, valeu, Fernando. E aí fica a pergunta para você, meu irmão, minha irmã, que está no Leia a Bíblia Cast. Qual é a bagagem que você está carregando? Quanto tempo faz que você está carregando essa bagagem, feito essa mulher aí que João falou também, né? São reflexões para a gente pensar aí de Lucas capítulo 13, né? Foi um dos capítulos que a gente leu durante a semana, mas também teve Lucas capítulo 14, né? Não teve live aqui no canal, mas cada um fez sua leitura em casa. E aí, João, o que é bom relembrar de Lucas 14? Os ensinos de Cristo no capítulo 14, veja bem, Daniel, você ouvinte, abra sua Bíblia e você vai observar que os ensinos dele vai falar sobre humildade, hospitalidade, generosidade, prioridade e necessidade. Dá até para fazer o PP, Daniel. Já dá para fazer o PP com tudo na idade, na realidade. Eu fiquei com o versículo 26, onde Jesus ele diz: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, neste ponto, nesse momento, eu queria que você avaliasse a necessidade de seguir a Cristo. Então, a necessidade de avaliar o custo do discipulado. É o próprio Jesus que coloca aqui. Então, você tem que ver a sua necessidade e a sua realidade. Esse é o ponto que eu trago para pensarmos. Amém, amém. Vamos pensar aí nesses ADs, né? É muito necessidade, né? Tudo prioridade, generosidade. Prioridade, né? Qual é a sua prioridade? Hospitalidade. Né? Hoje, pelo menos, nós estamos sendo bem... Né? Hospitalizados. Estamos bem sendo recebidos aqui. Fernando está desenvolvendo a hospitalidade. Né? É uma boa forma aí de desenvolver. Prazer, né? Um prazer ter esses irmãos aqui. Olha, eu que sou beneficiado e que sou privilegiado de vocês aqui. Muito bom ter a companhia desses irmãos, né, pessoal? Sair um pouquinho, né, respirar outros ares aqui, né, ter esse momento de comunhão maravilhoso com a palavra de Deus. É bom demais. E eu já estou sentindo o cheirinho de bolo, viu? Também. Tô sentindo, você que tá aí não tá sentindo o cheiro, mas ó, tá um cheiro maravilhoso aqui de bolo, já com um cafezinho. Eu sei que vai rolar. Mas, Fernando, fala aí pra gente, Lucas capítulo 14, um capítulo maravilhoso, né, Fernando? Todo ele maravilhoso, porque um se conecta com o outro. Nós vimos anteriormente, né, aqui no capítulo 13, que Jesus disse: esforcem-se. Né? O 13, 24,
esforcem-se. Agora, capítulo 14. João viu aqui pra gente aqui, no verso 26, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, e aí sai falando, então esforcem-se, né? E aqui eu vou para o verso 33, foi o que eu destaquei. Toda a palavra destacada, mas o 33, veja o que diz aqui. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, se esforçar, Tudo conectado. se esforçar, né? Deixar as coisas que não são, que não levam a Deus, e se não renunciar, tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, veja que é uma conexão, né? Precisamos nos Tudo esforçar. conectado. Essa porta estreita que ele falou lá no verso 13, né? A gente precisa entrar. Tem tanta coisa que a gente precisa deixar para poder passar por essa porta estreita, porque senão a gente não passa nela. Então, É verdade. se esforçar e para ser discípulo, para conseguir entrar, tem que ser um discípulo de Jesus. Tem que ser. Se tem não que for um discípulo de Jesus, não vai conseguir entrar. Então, ser. É verdade, Fernando. precisa renunciar a muitas coisas. É interessante, né? Como a lógica de Deus ela é invertida. É, Sabe? Porque, veja, se eu estou andando na rua, sabe? Com a carga pesada no meu ombro, e alguém diz assim, Daniel, solta. É muito fácil, né? Para mim é muito fácil soltar. Eu vou dizer, que alívio. Mas as coisas do mundo que a gente carrega é muito difícil, né? É muito difícil a gente soltar, né? É muito difícil a gente desagarrar. E é por isso que a gente precisa se esforçar e renunciar a essas coisas. É difícil, viu, Sabe Fernando? uma coisa, Daniel, João, vocês, as coisas do mundo, se a gente soltar, o mundo abandona a gente. Interessante, né? Então, muitas vezes a gente, vivendo naquele contexto do mundo, a gente, se a fé não for verdadeiramente, não for a primeira coisa, né? Antes de tudo, for fé. Fé. O que acontece? Antes de tudo. Fé. Se não tiver essa fé antes de tudo, a gente tem medo de abandonar as coisas, porque não acredita fielmente que está conectado com Deus. E tem o medo de, quando soltar essas coisas do mundo, que voltar, o mundo não quer mais a gente, porque a gente está sem elas. Então, é incrível, como é uma conexão geral, né? É verdade, Isso. tudo conectado, tudo conectado conectado. da palavra de Deus. E é isso aí, pessoal. Esse resumão aqui é para fazer a gente meditar, para fazer a gente refletir realmente. Não é fazer uma leitura só por ler, né? A gente incentiva você a fazer sua leitura também e fazer feito a gente, né? Pega uma passagem, pega um ponto, pega um versículo e fica meditando, né? Fica orando, fica pensando como é que aquele versículo pode se encaixar na sua vida, né? E faça esse exercício em casa também, né? De cada capítulo, né? Faça esse exercício, pega uma passagem, pega um tema e aplica na sua vida. Cada capítulo tem muitas, né? Cada capítulo tem muitas passagens. Né? Daniel, João, uma coisa interessante. Quando a gente começa a fazer uma reflexão de certas passagens bíblicas, elas tocam a gente. Se a gente não tiver cuidado, a gente abandona. Porque começa E na mexer ferida, na né? E na ferida, né, ferida. Fernando? Então, muitas vezes, a gente não tem coragem de comentar isso no grupo, de falar. É preciso a gente parar, refletir sozinho, a gente e Deus, porque realmente, quando a gente começa a fazer uma reflexão profunda sobre várias passagens bíblicas, a gente, se não tiver cuidado, a gente desanima. Desanima, E- porque vai lá, é uma desiste, faca, né? desiste de passar na porta estreita. É verdade. É por isso que Então diz que a é- palavra, né? Lá em Hebreus diz que a palavra é uma faca, né? Uma espada afiada de dois gumes, né? Que penetra, né? Que penetra mesmo. É uma bênção. Valeu, Fernando. Valeu, João. Esse foi Lucas, capítulo 14, pessoal. Comenta aí. Deixa aí nos comentários no YouTube qual foi a mensagem que te chamou a atenção, qual foi o versículo que você escolheu aí também para a gente meditar junto com você. Não deixe de participar, não deixe de deixar o seu like também, tá certo, pessoal? É importante aí você clicar no botão de curtir para ajudar a gente com esse projeto a alcançar mais pessoas a ler a palavra de Deus, beleza? Vamos agora falar, João, Lucas, capítulo 15, né? A gente fez uma live especial, tá aqui também no canal, tá certo, pessoal? Uma live, a gente conseguiu, eu, João, pela primeira vez na história, não foi, João? Pela primeira vez na história desse país, a gente conseguiu reunir nós três para fazer uma live de leitura. E que live, viu? Foi uma live especial, a gente falou sobre as parábolas, né? Foi o capítulo das parábolas. Tem 3 parábolas maravilhosas nesse Lucas, capítulo 15, João. Mas antes da gente falar de Lucas 15, eu quero falar de um curso de parábolas,
né, que vai ter na Escola da Bíblia, pessoal, começando agora, dia 28 de abril. Se você está assistindo esse episódio antes dessa data, corre para se inscrever. Vai ter um curso de parábolas, a gente vai falar das parábolas de Lucas 15, mas antes eu vou pedir para João para falar para a gente, João, como é esse curso de parábolas e quais são os cursos que vão rolar na Escola da Bíblia agora em abril de 2025. Ok, começando na segunda-feira o curso Profetas Maiores, com o professor Mike. Ele é um norte-americano que já está na Boa Vista há bastante tempo, há mais de 40 décadas. E posso dizer a você que é um professor muito amado por todos os alunos. O professor Mike é um carinho imenso que ele tem com todos. Na terça-feira tem às 14 horas como ler e entender a Bíblia. Eu quero convidar você a passar uma tarde. Na realidade, são 10 encontros na Escola da Bíblia. A partir das 14 horas, você vai observar o texto, você vai interpretar o texto e você vai aplicar. Então, são 10 encontros, onde nós veremos de 14 até as 16 esse curso maravilhoso. Começa no dia 29, né? Isso é à tarde. Se você tiver tempo e ficar para a noite, aí sim, vai ser parábolas com o professor Regis. Também ele é muito, posso dizer assim, querido por todos os alunos. Ele é uma pessoa muito acolhedora, todos que conhecem ele sabem. E se você não conhece, chegou esse momento de saber um pouco mais sobre parábola. É algo terreno com lições espirituais. Então, o que você vai desfrutar são de coisas cotidianas do seu dia a dia, mas com a lição espiritual. Então você é o nosso convidado, dia 29. Esse curso não vai ter custo nenhum, ele é gratuito, disponível para você. É só você entrar no site da Escola da Bíblia, escoladabiblia.com, e fazer o seu cadastro. Às 18h30 começa, nessa próxima terça, daqui a 48 horas, né? Mais ou menos, daqui a 2 dias, nós iremos começar o curso de parábola de 18h30 até as 20h30. Na quarta-feira, a partir das 14 horas, eu também vou compartilhar lá o curso importantíssimo. É como viver a eternidade com Deus. Quarta-feira, às 14 horas, você vai ver o que é necessário para viver a eternidade com Deus. É você confessar, é se arrepender, é ser batizado, é ser acrescido, né, a uma igreja, a uma congregação, a uma comunidade que revela que Jesus é o Senhor e Salvador, né? Então nós vamos trabalhar a importância, vai ter também o julgamento também, que vai falar nesse curso. Então são 10 encontros imperdíveis, de 2 às 4. E aí vai acontecer um momento interessante, e eu vou dizer aqui logo de primeira. Depois que terminar esse curso de como viver a eternidade com Deus, existe na quarta-feira um círculo de oração, onde nós agradecemos, pedimos, oramos e tem aquela comunhão. E o professor Regis, ele vai trazer nessas semanas, aquelas parábolas que não foram usadas durante o curso. São mais de 40 parábolas, ele só vai ter 10, então ele vai usar uma, vamos dizer, aquela que ele não for, ele vai colocar... Interessante, né, João? Como se fosse uma extensão do curso, né? Exatamente. O curso de oração vai ser uma extensão do curso. Que maravilha. Foi algo que... Muito boa ideia. Exatamente, que aconteceu, que está tendo esse movimento. Então, ele vai trazer essa reflexão de parábola. Quer dizer, é quase que imperdível. Além de nós orarmos, agradecimento, pedido, louvar, tudo, comunhão, ainda vamos ter uma reflexão extraída, né, das parábolas de Jesus. Então é um momento perfeito para você que está fazendo o curso na terça, vir na quarta fazer como viver a eternidade com Deus, e aí já fica para o culto, e depois aí você vai ter o quê? Uma visão geral do Novo Testamento. Então o Novo Testamento é a nova aliança, é onde Jesus veio. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, agora é uma nova aliança, é o que a Igreja de Cristo hoje segue. O manual é a Bíblia no Novo Testamento. E aí, quando chega na quinta-feira, aí tem o livro de Filipenses e Colossenses. Eu também vou estar compartilhando e quero convidar você. No último curso que teve, Tiago e Pedro
Os alunos relataram que foi algo inexplicável, que foi muito bom o curso, foi um crescimento que eles obtiveram, então é só dar continuidade. Esses alunos eles vão continuar, quem estudou Tiago e Pedro já se inscreveram para Filipenses e Colossenses, e você pode chegar em Filipenses e Colossenses e os próximos cursos Deus dará a direção. Quando chega no sábado pela manhã, aí você tem hebraico, uma introdução ao hebraico muito importante, de 9 até as 11 do sábado. E aí, quando for à tarde, você tem um livro de revelação, Apocalipse. E assim termina um ciclo, o qual você é só acessar www.escoladabiblia.com e se inscrever. Se você tiver esse vídeo chegar logo depois, não sei qual é o mês, julho, agosto, setembro, o mês que chegar aqui, que você vê esse vídeo, você pode entrar, porque vai ter outros cursos e alguns gratuitos. Então não perca, escoladabiblia.com. Muito bom, valeu, João, valeu. Toma água aí, João. Foi muita coisa, hein, pessoal? Muita coisa, um cardápio grande aí, 10 cursos, pessoal, 10 cursos da Escola da Bíblia, né? Tá aí na tela. Você que viu aí, tira o print, tá, desses cursos e se inscreva, não perde essa oportunidade. Tem curso de parábola, tem curso de hebraico, tem curso nas cartas de Paulo. Maravilhoso, beleza, pessoal? Com esse recado dado, vai ter curso de parábola, mas vamos antes falar aqui das parábolas de Lucas, capítulo 15, que a gente leu essa semana. Enquanto o João dá uma respirada aí, eu vou pedir para Fernando, então, falar pra gente. Fernando, qual foi o seu destaque aí dessas parábolas, Fernando, do capítulo 15? Olha, é muito interessante. E o meu destaque seria tudo, mas eu vou tirar aqui um texto aqui. Dá vontade de destacar tudo, né, tudo, Fernando? Porque é muito bom. E a gente fez a live, foi muito interessante. Foi maravilhosa. Né? A gente poderia passar um dia falando, né? Porque cada um traz uma mensagem. O interessante aqui é que Lucas 15 começa aqui com a parábola da ovelha perdida, né? Aquela comparação de um pastor que tem 100 ovelhas e quando ele conta as ovelhas no final do dia, falta uma ovelha e ele fica muito triste por isso. Falta uma ovelha. Somente uma, né? Só uma. Ele deixa as 99 lá no aprisco e vai buscar só uma ovelha. E quando ele acha a ovelha, que alegria. Meu irmão, que alegria. Imagina, uma ovelha só. Jesus quer fazer uma comparação com Deus. Quando um aqui na terra, quando nós nos decidimos seguir Ele, a festa no céu foi maior do que a festa de ter as 99 lá. Então, como você falou ainda há pouco, Daniel, com as coisas de Deus, né, João? Elas é invertida, são invertidas. Né? A lógica do mundo não entende, né? Não entende. Né? Então, foi esse meu destaque. Mais uma vez, a gente lê isso aqui a vida inteira e cada vez que a gente lê, a gente se surpreende, a gente fica alegre com esse Deus, né? É difícil, né, Fernando? Que nos ama tanto. É difícil imaginar, Fernando, porque você vê, né? Se você tem 99 ovelhas, você tem 100 ovelhas, 200 ovelhas, chega mais uma, você vai fazer festa? Não, né? Mas é só mais uma, né? Só eu já tenho 200, eu já tenho 300, eu já tenho 500, mas a cada uma que entra, né? A alegria de Deus é algo que a gente não consegue, né? Não consegue realmente imaginar, porque somos pequenos, né? Somos tão, né? Mas Deus se alegra demais, pessoal. Deus se alegra demais. E outra coisa, Daniel, João, que me chama a atenção, o João está respirando aí, que ele falou muito ainda há pouco, que me chama a atenção, Daniel, é que Jesus, ele era seguido aqui, o texto diz que aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Jesus era seguido por muitas pessoas que às vezes se achavam, né? Merecedores, né? E Jesus vai atrás de um só, que é o mais, podemos dizer, o mais miserável, considerado o mais miserável, o mais fraco, o mais pequenino, né? Mais rejeitado na sociedade, né? Eles queriam atenção, né, Fernando? Eles queriam a atenção de Jesus, né? Eles achavam estranho Jesus estar com aquele povo, com pecadores, né, com publicanos, em vez de estar com eles, né? Mas veja, como né? É importante. É importante. Você é importante, Daniel. Você João, também, você também. Eu sou importante. Você, meu irmão, você é importante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus.
nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar Jesus, do valor que você tem. a nossa esperança. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Por quê? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Valeu, João, nos lembrando aí desse cântico, você tem um valor. E a gente não consegue realmente imaginar como a gente é valioso para nosso Deus. Valeu, João, por nos lembrar. Amém. É muito maravilhoso essas 3 parábolas do capítulo 15. E apesar de ser 3, né, João? Elas falam o mesmo tema, né? É a ovelha perdida, né? Eu lembro que é a dracma perdida e o filho perdido, né? O filho pródigo que se perdeu, mas, né, ele reviveu, né? Segundo o pai lá, ele reviveu. 3 coisas perdidas que quando voltam, né, é maravilhoso. Fala aí, João, pra gente, seu destaque. Eu diria para você que está vendo agora, assista a live. Mas como a gente falou que eu iria falar mais, né? Então vou trazer 2 observações importantes. Eu lembro, você guardou para agora, não foi, João? Guardou para agora. Foi. 2 observações. A primeira, uma grande lição. Todos nós aqui reconhecemos o coração de Deus através dessas 3 parábolas. O amor, né? A misericórdia dele de buscar aquele que muitas vezes desagrada, que é rebelde, que pega, sabe? Então, hoje você descobre o coração de Deus. Nessas 3 parábolas você consegue ver a lição maior, que é o coração de Deus. E Ele está em busca de você. Nesse momento, se você se voltar para Ele, se você se arrepender, você vai ver um Pai amoroso, como a gente acabou de ver. E você pode reler novamente. A segunda coisa importante que eu quero trazer, você pode convidar Daniel, a mim e a Fernando para louvar aí na sua casa. Vai ser uma festa, mas eu tenho algo para lhe dizer. Há mais festa no céu quando um pecador se arrepende. Nós podemos ir louvar, seria uma festa, mas quando um pecador se arrepende, se você hoje quer entregar a sua vida a Cristo, entre em contato com a Escola da Bíblia. Liga para lá, 32316861. Eu quero fazer um estudo pessoal, se você está em Recife. Se você não, entra lá no grupo de leitura, procura Daniel e a gente vai ter, pode ser no interior de Pernambuco, onde você estiver. Onde a internet chegar, nós chegaremos, porque nós temos o curso Uma Vida Nova. E este é o momento de você chegar. Venha-se embora. Amém, amém. Valeu, João. Recado dado. Foram as reflexões de Lucas, capítulo 15, beleza? Vamos lá agora, pessoal, falar dos comentários, né, que foram deixados no episódio 50, pessoal. Alguns irmãos deixaram comentário no episódio passado e a gente quer passar por eles, quer deixar o nosso alô, né, quer ver aqui o que foi que vocês comentaram do episódio número 50 do Leia a Bíblia Cast. Estou vendo aqui, ó, já na minha mão, o comentário de Josélio. Josélio, né, sempre com a gente, deixou um comentário aqui, ó. Boa tarde, Daniel, João e Fernando. Graça e paz a todos vocês. Aqui eu estou assistindo o episódio de hoje tomando aquele golão. Olha aí, né? Josélio sempre tomando um golão aí no Leia a Bíblia Cast. Valeu, Josélio. Nossa irmã Marilu. Marilu também deixando mensagem no episódio passado. A paz, irmãos. Boa Páscoa e uma boa semana. Já dei meu like e compartilhei. Valeu, Marilu. Né? O pessoal aí estava aí assistindo o resumão no domingo de Páscoa, né? Domingo de Páscoa aí, os irmãos curtindo o resumão. Valeu, Marilu. Nosso irmão Jorge também sempre deixando mensagem. Um abraço, Jorge. Deus te abençoe. Ele botou
botou boa tarde, graça e paz. Boa Páscoa também para Jorge. Nossa irmã Shalom também deixou mensagem. Vânia, né? Nossa irmã Vânia também fiel na leitura, fiel aqui nos programas. Deus te abençoe, Vânia. Ela colocou boa tarde, paz do Senhor Jesus. Josélio também colocou aqui, ó, os ensinamentos do Senhor Jesus são pérolas preciosas, mas nos desafia a viver verdadeiramente o que ensinamos aos outros, né? Os versículos que mais me chamaram a atenção, olha aí, Josélio trouxe para a gente aqui, ó, encontra-se no capítulo 11, versículo 33 e 36, quando diz que Jesus enfatizou que a gente precisa ser luz nesse mundo que vive nas trevas. Não tem como eu ser um seguidor de Jesus e ninguém perceber, né, que eu sou diferente em atitudes, procedimentos, em relação às pessoas que não têm Cristo. A nossa luz precisa estar clara e iluminando a todos em nossa vida. O versículo 35. Valeu, Josélio. É isso aí. Boa reflexão, Josélio. Não adianta, né, Josélio, a gente não mostrar para as pessoas, a gente ter essa maravilha em nós, né, ter essa luz em nós e a gente, né, guardar. Não pode, né, Josélio? Uma boa reflexão aí. Que bom que você compartilhou com a gente. Valeu, deixa eu ver quem mais aqui deixou comentário. Miriam também, nossa irmã Miriam, firme e forte. Boa noite, Miriam. Miriam sempre assiste aí o programa à noite. Minha mãe também sempre assiste aí no domingo. Sueli, valeu, Sueli. Ela colocou a paz de Cristo, uma bênção esse resumo. Que Deus continue abençoando vocês. Valeu, valeu, mãe. Continue com a gente. Firme e forte. Sheldon também está com a gente. Olha aí, Sheldon também assistindo o resumão. Sheldon sempre deixa a mensagem: oremos uns pelos outros. Valeu, Sheldon. Continuamos orando por você também. E por último, a nossa irmã Laudiceia. Olha aí, Laudiceia também estava com a gente no resumão passado. Graça e paz, amados irmãos. Resumão para a nossa edificação. Valeu, Lau. Valeu, pessoal. E você que está aqui nesse episódio 51, deixa aí seu comentário, deixa sua mensagem, seu versículo, que a gente vai ler no episódio da semana que vem. Combinado? João, vamos falar agora de Lucas, capítulo 16, João. Qual é o seu destaque para esse capítulo? Fidelidade nas pequenas coisas que ou são uma preparação para as coisas grandes. O que eu separei foi o versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, essa é o meu destaque. Fidelidade. Seja fiel no Amém. Pouco e no muito. E no muito. É verdade, precisamos ser fiéis, né, João? No pouco também. Tem gente que acha que, porque eu tenho pouco, né, eu vou deixar ter muito, eu vou deixar, né? Eu acho que esse versículo, né, eu sempre lembro das pessoas que dizem: eu vou esperar ter uma casa grande para chamar os irmãos, eu vou esperar ter um salário grande para ofertar, eu vou esperar ter um emprego melhor, eu vou esperar ter tudo, né? Fica esperando. Não, pessoal, não precisa. Se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito também, né? Comece de agora. O que você quiser fazer para Deus, o que você tem que fazer para Deus, faça agora. Não fique dando desculpa, não fique esperando. Daniel, mas eu recebo pouco, dá para ofertar. Daniel, minha casa é pequena, dá para receber os irmãos, né? Dá para fazer tudo, tá certo, pessoal? É só a gente querer. Quem é fiel no pouco também vai ser fiel no muito. Se você não for fiel no pouco, né, João? Quando você tiver muita coisa, não vai dar certo, não. Não pensa que, quando eu tiver um bom salário, eu vou ofertar. Vai nada, né? Vai não. Porque se você não oferta agora, quando tiver um bom salário, né, a gente sabe como é. Como nós somos, né? Como do ser humano é. Beleza? Então, fidelidade. Bom ponto, João. Valeu aí, Lucas 16. E você, Fernando, qual é o seu destaque aí desse capítulo? Meu destaque no capítulo 16 é a partir do verso 19. Que apesar de não falar sobre o assunto de fidelidade ali, mas Jesus fala um pouco sobre o perigo das riquezas, o uso errado das riquezas. Aqui ele fala de um rico e um mendigo. Verso 19 ao verso 31, fala sobre o rico e o mendigo. E o que me chamou a atenção foi o verso 27. O mendigo morreu, o rico também morreu. E aqui no verso 27, o que diz o rico disse: Pai, eu peço que... Falou com Abraão. Eu peço... Aqui, vamos ver aqui. 27. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tem 5 irmãos. Aquele homem rico, ele caiu em si depois da hora. Tem 5 irmãos. E ele diz aqui:
porque tem 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ou melhor, para que não façam também o que eu fiz quando estava lá em vida. E é interessante que a resposta de Abraão, ele respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, não adianta, né, depois da hora querer ouvir. Nós temos hoje os profetas, né? Temos a palavra de Deus, os evangelhos, que nos traz as informações que nós precisamos para a gente não exagerar. Então, como é interessante, você falou aí, muita gente pensa, quando eu tiver muito eu vou fazer, né? E tem gente que pensa, quando tiver velhinho eu vou aceitar Jesus. Quando tiver perto eu vou me converter, achando que não vai dar tempo, né? Sempre acha que tem o tempo. Louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. É incrível, né? Então, como Daniel, João, irmãos, como o evangelho ele é completo, né? Ele se responde. Um texto de Jesus tem tudo a ver com o próximo texto, né? Então aqui a gente vê que não tem essa depois, quando eu tiver, quando eu puder. A hora é agora, né? A hora é agora, pessoal. Então, a hora é agora. Aquele homem, o rico, ele não seguiu como deveria seguir quando estava em vida, depois ele quer pedir apoio. Não tem mais jeito. É verdade. Né? Então, é mais um momento de reflexão, para a gente parar, às vezes, no nosso aconchego e ficar pensando, é verdade, Fernando. Como essas coisas são, né? Porque, às vezes é muito fácil, Daniel, João, é fácil a gente chegar e falar aqui, ler o texto bem rapidamente e explanar como se fosse para os outros. Mas a gente começa a ler e trazer para a gente. Para a gente mesmo. Dizer, esse texto aqui, o que eu posso? Às vezes é difícil, meu irmão. A gente absorver isso e a gente aceitar a mudança. Mesmo a gente lendo e entendendo. Aceitar a mudança. Mas é isso que faz a gente. Então, como a leitura, essa leitura diária, Daniel, ela é importante. Que ela vai, como se fosse água mole. Vai entrando, né, Fernando? Como diz o mundo, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai tocando na gente. E a gente vai perdendo, vai amolecendo esse coração. Se hoje ouvirem a voz de Deus e não endurecer o seu coração... É verdade. Interessante. Todo o texto é muito rico. Muito importante. Rico, e nos traz reflexões fortes. Amém. Valeu, Fernando. E está tudo conectado com o que João falou da fidelidade, né? Da gente fazer agora, pessoal. Não adianta, eu vou ser fiel quando tiver muito. Não. Tem que ser agora. Porque depois, né, essa história que você destacou do homem rico, depois que ele morreu, ele quis lá, não, deixa eu avisar eles que eles vão dar ouvido. Não vai não. Não adianta você ir. Lá eles têm os profetas, lá eles têm Abraão, lá eles têm Jesus, lá eles têm a palavra, né? Não adianta, pessoal, não adianta usar isso como desculpa. Porque eles têm que me ouvir. Não, todo mundo está ouvindo, todos nós. Você está aqui, está no Leia a Bíblia Cast, tem o WhatsApp, tem YouTube, tem irmãos, tem rádio, tem tudo, né? Então a gente não tem desculpa, pessoal. Quando a gente morrer, se a gente não ficar com Cristo, não foi por falta... Né? Não foi por falta de aviso, de convite, né? De advertência, não, tá certo? O homem ficou desesperado, né? Deixa eu voltar para avisar. Não é você que vai fazer a diferença, né? Porque, né, já foi avisado durante muito tempo. É verdade, a hora é agora, pessoal. Se você ainda está em dúvida, quando começar, né, a servir, quando começar a mudar, quando é que eu vou começar a produzir frutos? É agora, tá certo, pessoal? Vamos fazer agora, porque amanhã podem pedir a sua alma. Hoje mesmo, né, João? Hoje mesmo podem pedir a nossa alma. Eu estou aqui agora gravando com os irmãos, pode ser que amanhã não esteja mais, tá certo? A gente não sabe, a gente sempre pensa que vai ter o amanhã. Sempre a gente acha, né? A gente tem essa certeza, não sei de onde é que vem essa certeza. Amanhã eu vou estar aqui, será que a gente vai estar? Né? Quando você sair daqui, você vai para onde? Vou lá para o final de Boa Viagem, vê? Você vai para sua casa. Olha o percurso que eu vou percorrer. Isso é óbvio, né? Que você vai para casa, né? Mas mesmo o óbvio, ele é cheio de incerteza. Incerteza. Mesmo o óbvio. O que são vocês? Neblinas.
que dissipam. Que dissipam. Muito bom, muito bom. Valeu, João, valeu, Fernando. Esse foi Lucas, capítulo 16. E para fechar com chave de ouro, a gente também vai comentar Lucas, capítulo 17. Né? Também foi um dia que teve live, tá aqui no canal a live gravada. Se você perdeu, assiste aí. Né? Eu li o capítulo 17 todinho, junto com os irmãos. Capítulo maravilhoso também. E aí, João, qual foi a sua mensagem aí desse capítulo? Para finalizar, eu vou finalizando com algo profundo. Observe, porque capítulo 17, Jesus, ele adverte sobre quem vai fazer o outro tropeçar. Jesus, ele vai trazer no versículo, logo no início do 17, versículo 1, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por ela. E a ideia aqui que eu quero levar para você é que eu e você devemos, não é, ter a consciência do nosso impacto sobre a fé dos outros, evitando palavras, ações, não, porque eu posso, sabe, fazer algo que leve Daniel a fazer também, mas que não esteja nos conforme de Deus. Ou seja, estou levando ele ou estou sendo uma pedra de tropeço. Então, as nossas ações, as nossas palavras vai levar aquele irmão a crescer ou até mesmo sair. Então, é algo muito importante. Os nossos exemplos, não é, podem desviar a pessoa do caminho de Deus, tá certo? Então, devemos fazer o quê? Priorizar a edificação e o encorajamento mútuo. É o que nós estamos aqui, levando até você. Nós estamos aqui para encorajar, para levar você mais próximo de Jesus, que é a nossa esperança. Amém, João, amém. Valeu, é isso aí, pessoal. Né? Uma advertência importante de Jesus nesse capítulo 17, né? A gente não ser pedra de tropeço, né? A gente seja instrumento de edificação, né? Que a gente sempre trabalhe, a gente se esforce para unir os irmãos, para edificar os irmãos, né? Para sempre cuidar uns dos outros, tá certo? Ajudar a gente nas nossas fraquezas, nos nossos pecados, nas nossas debilidades, um ajudando o outro e não fazer o outro sair, não ser um tropeço. Isso aí, né? Jamais. Jesus disse que era melhor uma pedra, né? Uma pedra e no fundo do mar. Né, realmente é uma coisa que muitas vezes a gente vive a vida, pessoal, cristã, sem se preocupar com essas coisas. A gente precisa estar se preocupando, como o João falou, com o que a gente fala, né, com as coisas que a gente diz, com o nosso exemplo, com o nosso proceder. Né, porque os irmãos estão vendo, né, vocês estão nos vendo, né, a gente está vendo vocês e a gente não quer ser tropeço. Pelo contrário, queremos, né, que você esteja mais perto, mais próximo, como viver a eternidade com Deus. Faça o curso também, como viver a eternidade com Deus, que você vai saber aí os passos, beleza? E você, Fernandão, qual é o seu destaque aí? Lucas 17. É o meu verso 20. E é interessante que parece que os fariseus estavam, aqui no verso 20, quando eles perguntam a Jesus, indagam Jesus, quando viria o fim, o reino de Deus, parece que tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Porque ele diz aqui, eles dizem, os fariseus indagaram pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está em vocês. Então, se o reino de Deus está em nós, né? Ai de nós, ai de quem for responsável pelo tropeço do irmão, né? O reino de Deus está entre nós. Eu vejo, Daniel, toda uma ligação em tudo isso, né? Toda uma ligação. Se nós queremos realmente fazer parte desse reino de Deus, nós precisamos ter o cuidado, como o João disse aqui, né? Cuidado, porque é inevitável que existam pedras de tropeço, né? Sempre vai ter. É inevitável. É inevitável. Jesus, quando ele diz inevitável, é um impacto para mim grandioso, sabe? É inevitável. Então, quando Jesus diz aqui que o reino de Deus está aqui, está entre vocês, entre nós, né? A gente
a gente precisa ter o máximo de cuidado, porque não é depois. Muita gente, Daniel, João, muitos entre nós, muitas vezes, quer esperar o momento para poder se converter, como a gente falou ainda há pouco, né? Se converter. Achando que vai ser depois, daqui vai demorar, mas já está aqui o reino de Deus. E como o João falou, né? Nós somos neblina, né, João? Daqui a pouco a gente pode não estar aqui. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer também nesse ponto aqui, né, João? Tem uma historinha que eu vou contar agora sobre as pessoas. A gente só descobre que a pessoa é boa quando ela vai embora. Talvez quando esse programa acabar, aí você vai dizer, poxa, Como era bom. como era bom. Certa vez um homem de paletó, ele passou na banca de jornal, comprou o jornal, passou na banca de fruta, pegou 5 laranja-cravas, sentou no banco da praça, e aí ele botou lá a sacola, botou o paletó, e chegou um outro homem, meteu a mão na sacola e puxou uma laranja-crava, descascou e comeu. O homem disse... Ele não disse nada, mas ele meteu a mão e tirou a outra laranja. E descascou e chupou. O homem que não estava com o seu, vou dizer assim, uma bermuda, uma camiseta, uma barba, uma coisa meio assim, meteu a mão, pegou a outra laranja. O homem, com raiva, pegou também. E aí ficou uma única laranja. E esse homem, de bermuda, meteu a mão, pegou a última laranja, descascou e repartiu e deu para ele. Ele pegou com raiva. Ele pegou aquela metade da laranja e ficou com raiva. Como assim, né? E o homem sorriu para ele e foi embora. E ele ficou muito nervoso. Meus amados ouvintes, preste bem atenção na moral da história. Esse homem chupou 2 laranjas e meia e o homem que veio de bermuda também. O saco ficou vazio. Quando ele foi pegar o paletó dele, embaixo do paletó dele tinha uma sacola com 5 laranjas cravas. Ou seja, o homem de paletó estava chupando a laranja do homem de bermuda e aí ele percebeu, aquele homem é muito bom. Eu chupei a laranja dele e ele ainda dividiu. Talvez, meus irmãos, essa lição da laranja é esse programa. Talvez é o curso. Quando não existir mais cursos, aí porque foi um leque de cursos oferecido a vocês. Foram tantos que vocês, talvez quando ofereçam 1 ou 2, aí você disse, era tão bom. Quando tinha 10, né? É verdade, pessoal. Precisamos valorizar as coisas agora. Né? No verso 22 aqui, João, Daniel, Jesus disse aos discípulos, virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Né? Passou. É verdade, pessoal. Vamos aproveitar agora, né? Tantos recursos a gente tem, né? Tem os cursos da Escola da Bíblia, tem o resumão, tem o grupo de leitura, tem o programa, né? Jesus, a nossa esperança, todo sábado aí para você assistir, para você ouvir, né, pessoal? Vamos aproveitar porque depois, ó, né? Senão vai ficar igual ao rico lá, né? Que chegou, morreu e, né? Aí não adianta mais, né? Vai querer voltar para a terra. Deixa eu avisar os meus irmãos para fazer um curso da Escola da Bíblia. Aí não já vai, né? Não adianta, né? Já vai ter muita gente falando, tá certo, pessoal? Muito bom, Fernando, muito bom, João. Reflexões da semana, né? Quanta coisa maravilhosa a gente pode meditar, refletir da palavra de Deus. Semana que vem a gente continua falando de Lucas ainda, né, pessoal? Estamos no finalzinho de Lucas, mas ainda tem muita coisa boa pra gente ver, beleza? Resumão finalizado. Vamos agora para a parte tão legal também, que é a parte dos poemas. Eu estou aqui em minha mão com um poema enviado pela nossa irmã Neide. Olha aí, Neide. Neide mais uma vez contribuindo aqui com a gente com mais um poema maravilhoso. Vou deixar Fernando hoje de folga, né, Fernando? Hoje ele vai ter uma folguinha aqui, que esse poema que Neide mandou pra gente é maravilhoso. Daqui a pouquinho eu vou ler ele aqui pra gente, mas antes do poema tem o quê, João? O PP. Vamos lá, João. Pré-poema de hoje. Oi, João. Mas
É interessante que não só tem a irmã Neide, não. Não. Tem muitos outros irmãos e irmãs aí que escrevem textos belíssimos. Então, estamos fica esperando, aí a né? intimação. Estamos esperando. Mande seu texto, mande seu poema. Não tem que ser uma poesia com rima, não. Pode rimar no pensamento, pode rimar na fé, pode rimar na gratidão, pode rimar no amor. Quando a gente fala de Jesus, o importante é ter a palavra de Deus, né, Fernando? se completa, né, João? É verdade. Então, mande seu texto, mande seu poema, assim como a irmã Neide está mandando, porque vai ser uma alegria a gente poder compartilhar. Porque, Daniel, a gente sai edificado. É demais. Muito edificado. Muito bom. É verdade, Fernando. A gente fala aqui poema, tá, pessoal? Mas é qualquer texto que você tiver, que você quiser, que você se inspirou, né, para preparar pra gente, né, qual é o objetivo? A gente, memorizar a palavra de Deus, né? Uma forma diferente de a gente lembrar do que a gente leu durante a semana, das palavras, da palavra de Deus. Então, mande aí pra gente, tá certo, pessoal? Neide está nos ajudando, mas também queremos ver aí a sua participação. Como o Fernando falou, tem muita gente boa aí, né, que pode nos ajudar, a gente, né, de forma descontraída aqui, sempre, né, levar a edificação, como agora vai ser o pré-poema, né, João? Vamos lá, Pepe. Começando. Hoje estamos na casa de Pinheiro, mas não se esqueça que Jesus é a videira. Não sei o seu paradeiro, mas hoje venha para a videira. Curta, inculque e não se esqueça, estamos em Lucas. Hoje foram muitos ensinos de Cristo: humildade, hospitalidade, generosidade, prioridade. Qual a sua necessidade? Veja a sua realidade. Obrigado, Pinheiro, pela hospitalidade. E vocês todos avisam a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Aê, muito bom. Obrigado, Pinheiro, pela hospitalidade, ele nos recebendo aqui hoje, pessoal. Maravilha. Aproveitar, viu, João, aí o pré-poema para lembrar de você, coloca na sua agenda aí para o Leia a Bíblia Cast e até você. A gente quer te visitar também, praticar a hospitalidade, ter esse momento de comunhão. A gente vai, né, João, ler a palavra, né, vai cantar também, vai ter um momento de louvor, vai ter um momento de comunhão, edificação, vai ter gravação, vai ter tudo aí, tá certo? Faça como o Fernando fez, né, como a gente já fez aqui, leve o Leia a Bíblia Cast até a sua casa. Pré-poema maravilhoso, show de bola, como sempre, né? Qual é a sua prioridade, né? Qual é a sua realidade, tá certo, pessoal? E lembre-se sempre, né, que Jesus é a nossa esperança. Valeu, João. E agora o poema, né? O poema Fernando de folga hoje. E agora vamos ver o poema que Neide mandou pra gente, né? Neide, semana passada, mandou aqui um poema, deixa eu até aumentar aqui, ó. Vamos ver o poema de Neide, pessoal. Preste atenção. Recomendações de Jesus. Olha, né? Jesus teve muitas recomendações nesses capítulos dessa semana. Ó. Recomendações de Jesus. Aonde quer que Jesus estivesse, sempre o reino dos céus anunciava. Quer estivesse na praia ou na rua, o reino dos céus sempre declarava. Certo dia, o Senhor designou 70 discípulos para o evangelho anunciar. De 2 em 2 os enviou, indicando os lugares por onde deviam passar. E Jesus fala aos discípulos: a seara muito grande é. Rogai, pois, obreiro ao Senhor, sempre usando a vossa fé. Não será fácil, como o cordeiro irão, e dentre lobos se encontrarão. Não levem bolsas, alforge ou sandálias, pelo caminho não saúdem a ninguém. E em qualquer casa que entrar, com a paz, lembrem de saudar. Se ali tiver alguém de paz, com este a paz ficará. Caso contrário, para vocês, a paz voltará. Depois de várias recomendações de bênçãos por Jesus, foram cobertos e saíram com as ordens nos corações, e para eles os caminhos foram abertos. Jesus ainda recomenda: se vos sujeitem aos espíritos, não vos alegreis por causa disso, e sim por estar nos céus o vosso nome escrito. Amém, amém. Valeu, Neide. Maravilha, nos lembrando aí, né, das recomendações de Jesus, né, de anunciar
o reino dos céus, né? Que a gente vai como ovelhas, né? No meio de lobos, muito bom aí, né? Todas essas recomendações e a gente vai sempre lembrar, tá vendo, pessoal? Né? Um lindo poema aqui de Neide nos fez lembrar do que a gente leu semana passada de Lucas. Muito bom, né, Fernando? E a maior alegria não é porque eles são poderosos, é porque o nome deles está escrito no livro da vida, né? Está arrolado nos céus. Amém. Muito bom, valeu, Neide, obrigado, continue mandando, viu, Neide? E você também que não mandou ainda, né, Fernando? Ó, você está intimado, viu? Mande aqui pra gente, tá certo? Ó, Bianca, não foi? Bianca mandou alguma coisinha semana passada que pareceu, não sei se foi um poema, mas ajudou também, tá certo? Ela botou nos comentários no YouTube aí, mas vai mandando aí pra gente que próximo episódio a gente vai ler aqui o que vocês mandarem, beleza? Fernandão, valeu, né? Por nos receber aqui hoje. João, valeu aqui também pela participação. A gente se vê então no próximo Leia a Bíblia Cast. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, valeu.